Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aí gravando uma aula online aí para vocês poderem dar prosseguimento nos seus estudos da progressão geométrica, tá? O nosso próximo tópico, então, fala sobre a soma dos infinitos termos da PG, certo? Então, quando nós, em alguns casos especificamente, nós vamos poder somar termos infinitos da PG, tá? Como que isso acontece? Vamos ver, tá? Então, lá no livro de vocês, na página 57, tem essa situação, problema apresentada pelo autor. Tá? Uma empresa reservou R$1 milhão para aplicar em obras sociais. No primeiro ano será aplicada metade dessa verba e em cada ano seguinte será aplicada a metade do que sobrou da verba anterior, do ano anterior. A PG infinita a seguir representa os valores em milhões de reais aplicado a cada ano. Né? No primeiro ano, meio milhão. Né? No segundo ano, metade de meio milhão dá 1/4 de milhão. No terceiro ano, a metade de 1/4, que é 1/8 de milhão. 1/16 de milhão no ano 4. 1/32 no ano 5. 1/64 no ano 6 e assim sucessivamente. De forma que a sequência será formada pela PG, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e assim sucessivamente. Vejam que essa PG ela vai ser infinita, né? Certo? E então, somando os termos, né? Somando o primeiro termo é meio milhão, somando o primeiro e o segundo termos dá 1/2 mais 1/4 dá 0,75 de milhão. Somando os três primeiros termos, 1/2 mais 1/4 mais 1/8, dá 7/8 ou 0,875. Somando os quatro primeiros termos, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, isso dá 15/16, isso dá 0,9375. E somando 1/2 com 1/4, com 1/8, com 16, com 32, teremos 31/32 de milhão. Isso dá R$ 968.750. Ou seja, a cada ano que passa, nós estamos chegando mais próximos de gastar o milhão todo. Entretanto, nunca chegaremos, né, mesmo que a gente some 100 termos, 1.000 termos dessa sequência, a gente não chegará exatamente ao milhão. Chegará muito próximo, chegaremos em 999.999 com 99 centavos, mas sempre vai faltar um detalhezinho para 1 milhão. Portanto, a sequência, então, ela é formada, se for ver, por 500.000, 250.000, 125.000, 62.500, 31.250, 15.625, 7.872,50 e depois, sucessivamente, vai caindo sempre pela metade, até que vai chegar a um valor próximo de 1, né? E os valores vão chegar, nos termos bem para frente, vão chegar próximos a 0. Né? Reescrevendo aquela sequência que nós tínhamos na página anterior na forma de fração em decimal, nós temos 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625 e assim sucessivamente. E fazendo a soma, nós temos 0,5 com 0,25 dá 0,75, com 3 termos dá 0,875, com 4 termos 0,9375 e assim sucessivamente. Vejam que os valores... A soma dos valores, ela se aproxima de 1. Tá? Então, esse é o caso especial em que a gente pode fazer a soma dos termos infinitos da sequência. Né? A gente poderia dizer que se somássemos infinitos termos, somássemos 1.000, 1 milhão de termos, nós chegaríamos na resposta que a soma vai dar 1. Tá? Certo? Na verdade, ela vai chegar muito, muito, muito próxima de 1, mas não exatamente 1. Mas, para efeito de arredondamento, a gente vai dizer que o limite dela vale 1. Tá? Bom, esse tipo de PG tem uma situação bem específica. São PGs chamadas convergentes. Tá? As PGs convergentes, elas vão se encaminhar, em termos para frente, próximos de 0. Tá? Deixa eu mostrar esses outros exemplos aqui um pouquinho para vocês antes de seguir. Olha esses exemplos aqui do exercício 112. 25, 5, 1, 1 quinto, 1 25avos, né? Está se aproximando de 0.
meio, menos 1/4, 1/8, menos 1/16, está se aproximando de 0. 6, 0,6, 0,06, 0,006, está se aproximando de 0. Então, PGs que têm esse tipo de situação, tá? Que tendem a chegar muito próximos de 0, tá? Ou seja, que tem a condição de serem próximos de 0, a gente diz que são PGs chamadas de convergentes. Tá? Para ela ser convergente, ela tem essa característica que está ali bem em cima. Ela precisa ter a razão entre menos 1 e mais 1. Se a PG tem razão entre menos 1 e mais 1, a gente diz que essa PG é convergente. E quando nós temos uma PG convergente, nós podemos achar a soma dos seus infinitos termos. Tá? A dedução da relação da soma está no livro de vocês e ela é dada por soma igual primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Tá? Ou seja, para achar a soma, a gente tem que dividir o primeiro termo por 1 menos a razão. Ou seja, é uma conta simples, mas tem que ter um cuidado por causa que geralmente a razão vai ser um número fracionário. Tá? Então, vamos resolver a letra A desse exercício 112. Percebam, pessoal, dá uma olhadinha lá na resolução, na página 58, tem lá o exercício 36 e 37 resolvidos. Tá? De repente, ajudo vocês no entendimento de como resolver situações desse tipo. Beleza? Bom, vamos ver a letra A. A letra A do exercício 112 pede para acharmos a soma dos infinitos termos 25, 5, 1, 1/5, 1/25. Tá? Então, se a soma é dada por A1 sobre 1 menos a razão, teremos então, tá? O A1 vale 25 sobre 1 menos a razão 1/5, né? Pegamos ali o terceiro termo que é 1, dividido pelo segundo que é 2, a razão é 1/5. Bom, então, primeiro temos que fazer a subtração do denominador ali, 1 menos 1/5, né? Faz o mínimo, encontra 4/5, e aí divisão de 25 por 4/5 é uma divisão de frações, multiplicando a primeira pelo inverso da segunda, 25, que é a primeira, pelo inverso de 4/5, 5/4. Então, 25 vezes 5/4, isso vai dar 125/4, a soma desses infinitos termos da progressão que está ali na letra A, ok? Mais um exemplo. Na questão 115, nós temos que a soma dos infinitos termos da PG, que tem 10x, x décimos, x centésimos, é 200. Determinar o x. Né? Vejam que nesse caso nós temos a soma que é 200 e os termos todos estão em função desse valor que é o x. Né? Então, o x vai ser o único termo que vai faltar na fórmula da soma. Então, se a soma é 1 sobre 1 menos a razão, temos então 200, que é a soma, igual 10x, que é o primeiro termo, sobre 1 menos 1/10, né? Dividindo o x, que é o segundo, por 10x, que é o primeiro, simplifica 1/10, é a razão. Então, fazendo a subtração de 1 menos 1/10, vai dar 9/10. 9/10 passa multiplicando o 200, né? Então, 200 vezes 9, 1.800, divide por 10, 180. E o 10 que está multiplicando passa dividindo. Dividindo 180 por 10, o valor do x é 18. Tá? Então, se o x vale 18, a sequência seria 180, 18, 18 décimos, 18 centésimos, e assim consequentemente. Ok? Mais um exercício para tentar deixar bem visível a situação. Vamos pegar o exercício 117. Tá? Temos lá a seguinte situação problema. Tá? Questão bem boa para estar na multi, por exemplo. Tá? Sequência de figuras a seguir, todos os quadriláteros são quadrados. Tá? O lado do primeiro quadrado mede 4. Tá? Então, o primeiro quadrado tem lado 4, e cada quadrado sombreado a partir da segunda figura foi obtido unindo-se os pontos médios dos lados opostos de cada quadrado sombreado da figura anterior. Ou seja, tá? Divide em 4 partes cada parte que está colorida na parte anterior, né? E deixa 2 delas de fora. Ou seja, a área vai cair sempre pela metade, né? Então, os lados dos quadrados são 4, depois dividiu em 4 quadrados de lado 2, depois em quadrados de lado 1 e assim por diante, 0,5. Tá? Então, a medida de cada lado cai pela metade. Tá? Então, o primeiro quadrado tem a área 4 ao quadrado 16, o segundo
2 ao quadrado 4, mas vezes 2 quadrados dá 8. Tá? O terceiro quadrado, a terceira figura, 1 ao quadrado dá 1, vezes 4 quadrados dá 4, ou seja, as áreas vão ser 16, 8, 4, 2, 1, 0,5. As áreas vão sempre também caindo pela metade, ok? E a pergunta é, qual é a soma das áreas dos sombreados das figuras infinitas que teremos aí? Ou seja, a soma infinita dessa sequência geométrica aí. Tá? Então, vamos lá para frente. A soma A1 sobre 1 menos a razão. Tá? Então, o A1 é 16, a razão pegando lá o quinto termo pelo segundo dá meio, né? Ou o segundo pelo primeiro, simplifica também dá meio. Diminuindo 1 de meio vai dar meio. E dividindo 16 por meio é o mesmo que multiplicar 16 por 2. Então, isso dá 32 centímetros quadrados. Ok? Muito bem. As atividades que eu queria que vocês fizessem são as da página 58, tá? Eu vou postar ali um formulário para vocês poderem enviar as resoluções que vocês fizerem. E aí, depois, na próxima semana, a gente dá sequência para poder fechar esse conteúdo de progressão geométrica. Ok? Abraço a todos, boa semana, bons estudos, até a próxima semana.